Apresento aqui a terceira parte do tema expulsar demônios. Apresento alguns textos bíblicos para o nosso aprofundamento a esse respeito. Os primeiros 4 falam sobre a derrota do demônio, definido por Jesus como o príncipe deste mundo. João, capítulo 12, versículos de 31 a 32, diz assim: agora o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo vai ser expulso, e quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Está claro? Outro passo bíblico você encontra no capítulo 4, versículo 30. Já não tenho muito tempo para falar com vocês, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem poder sobre mim, mas vem para que o mundo reconheça que eu amo o Pai e é por isso que faço tudo o que o Pai me manda. João capítulo 16, versículo 11. Quem é o condenado? É o príncipe deste mundo, que já foi condenado. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo do 20 ao 27, encontramos isso. Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Como é que é então? Afinal, o diabo foi condenado ou não? Foi expulso ou não? Ou Jesus nos enganou, prometendo que o diabo seria derrotado e expulso? Se Jesus prometeu que o diabo seria derrotado e expulso, nós podemos licitamente crer que ele ainda possa azucrinar nosso juízo? Voltando para o último texto citado. Se a morte foi o último inimigo a ser destruído, se supõe que o demônio, que é também o inimigo de Deus, já tenha sido destruído, já que a morte é o último. E a morte já foi vencida com a ressurreição de Jesus. Há mais um texto interessante, até meio esquisito, no livro de Jó. Um dia foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor, entre eles também Satanás. Olha aí. O Senhor então disse a Satanás: de onde vens? Venho de dar umas voltas pela terra, respondeu ele. O Senhor disse-lhe: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e correto, teme a Deus e afasta-se do mal. Satanás respondeu ao Senhor: mas será por nada que Jó teme a Deus? Porventura, não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Tu abençoaste tudo o que fez, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende a mão e toca em todos os seus bens, e eu garanto que te lançará maldições no rosto. Então o Senhor disse a Satanás: pois bem, de tudo o que ele possui, pode dispor, mas não estendas a mão contra ele. Satanás saiu da presença do Senhor. O gênero literário do livro de Jó não é histórico. Na verdade, ele é uma parábola
que se torna a primeira tentativa de explicar o porquê do sofrimento do homem justo e temente a Deus. Esse texto de Jó prova que o demônio, se existe, tem um poder muito limitado. Ele está submisso ao poder de Deus. O próprio Deus já permitiu que Jó fosse maltratado e tentado por Satanás. E não só. O pai fez questão que Satanás tentasse até o próprio filho dele, Jesus. Como aconteceu com Jó e com Jesus, nós também somos e seremos submetidos à tentação. Mas a tentação procederia do demônio ou já estaria morando no nosso coração? Apesar de muitas citações do demônio, do diabo, ou da serpente, ou do Satanás, ou de Deus, de Beelzebul, a Bíblia só nos apresenta uma única passagem bíblica onde explica a origem do inimigo. E é no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos do 7 ao 18. Veja bem. Houve então uma batalha no céu e Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado e eles perderam seu lugar no céu. Assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado de Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite perante nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho, pois não se apegaram à vida até deixaram-se matar. Por isso, alegra-te, ó céu, e todos que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para o meio de vós e está cheio de grande furor, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz um menino. Mas a mulher recebeu 2 asas da grande águia e voou para o deserto, para um lugar onde ia alimentada por um tempo, 2 tempos e meio tempo, meio longe da serpente. A serpente, então, vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher, abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha vomitado. Cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou a combater o resto dos filhos dela, os que observam os mandamentos de Deus e guardam testemunho de Jesus. E parou à beira do mar. Para entender melhor esse texto que explicaria a existência do demônio, é importante e até indispensável entender o gênero literário do livro do Apocalipse. Bem, com isso, nós entendemos que o passo acima citado não é simplesmente a crônica jornalística de um acontecimento real. Lendo esse texto, ao pé da letra, não parece nada coerente que Deus tenha criado um anjo que depois se revoltaria contra ele. Qual seria, então, o motivo dessa revolta? O anjo que se rebela, que se revolta contra Deus, pode nos ajudar a explicar algo, mas nos cria muito mais problemas do que soluções. Funciona bem na lógica humana, mas na lógica divina não. Onde um rival eterno de Deus não explica nada, né? Pode explicar algumas coisas, mas é contra a lógica divina. O Apocalipse quer dizer revelação. Este livro, portanto, é uma mensagem reveladora. O autor procura revelar o mistério do que está acontecendo e do que vai acontecer. Deus vai agir na história, julgando e destruindo o mal
para implantar definitivamente o seu reino entre os homens. O Apocalipse é de compreensão difícil, porque o autor faz largo uso de imagens, símbolos, figuras e números misteriosos. Isso pode ser facilmente entendido quando vemos que o livro nasce dentro de uma situação difícil. O povo de Deus está sendo oprimido, perseguido e vigiado pelas estruturas de poder do Império Romano. Entre circunstâncias, não se pode falar claro, principalmente porque o autor pretende mostrar a situação real e traçar uma estratégia de resistência e ação contra o poderio romano. As comunidades a quem ele se dirige entendiam essa linguagem, porque estavam familiarizadas muito com o Antigo Testamento, onde o autor vai buscar esses símbolos todos. O livro de João é alimento para a fé e fortalecimento para a esperança do povo oprimido. Então, para este povo, a salvação não consiste simplesmente em melhorar a situação, mas em transformá-la radicalmente, fazendo nascer um novo mundo de justiça, de fraternidade, de partilha, isto é, o julgamento definitivo do mundo presente, do príncipe deste mundo, que é o demônio, e a vinda do reino de Deus se manifesta dessa maneira. João mostra, porém, que esse julgamento, este reino se realiza através do seguimento e do testemunho de Jesus. Termino aqui o terceiro vídeo, eu espero encontrar você também no próximo vídeo.